Tá aí, pessoal, volume 2 dos Sermões Perdidos de Spurgeon. Há 7 meses atrás, 6 meses mais ou menos, saiu o volume 1. Eu adquiri e fiz a leitura, uma obra de mais ou menos 450 páginas. E agora, quase 7 meses depois, saiu o volume 2, tá? Editora BV Books, um material excelente, material de primeira, pessoal. Bom, eu peguei esse livro, ele chegou para mim aí dia 18 de julho e eu acabei a leitura agora, dia 2 de agosto, né? 14 dias, 15 dias depois, acabei de ler a obra todinha. O meu jeito de ler livro é esse, tá? Eu grifo tudo, gosto muito de estudar os textos. Então, acabei a leitura dele hoje. Um livro extraordinário sobre os sermões de Spurgeon. Pessoal, é o seguinte, tem uma diferença, tá? Nesse volume 2 para o volume 1 que foi lançado. Vão ser 7 volumes. Eu tô achando que vai demorar um pouco para sair os 7, né? Demoraram quase 7 meses para sair o volume 2. Então, nesse ritmo aí, não sei não, deve sair uns 2 por ano no máximo, né? Até o pessoal da BV Books podia acelerar um pouquinho isso aí, né? Já que a obra está toda pronta já, traduzida no inglês. O pessoal podia dar uma ajudada pra gente aí. Um material de excelente qualidade. Tem uma diferença nos sermões, que são os primeiros 400 sermões do Spurgeon, né? E nesses sermões, eu percebi nesse volume que os esboços começam a ficar um pouquinho mais longos. Ou seja, no volume 1 os esboços são condensados e aqui no volume 2 você começa a perceber que vai mudando um pouco a metodologia de esboço do Spurgeon. Quem conhece as obras do Spurgeon sabe que ele geralmente tem sermões totalmente escritos, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, ó. Esses também são lançamentos da editora Pencal. Eu estou lendo, são 6 volumes dessa obra aqui. Já saiu a série toda em vermelho, né? Que seria um volume 2, mais 6 livros. Já li 2 livros também, falta 4 para ler. Mas quando a gente observa aqui nesses sermões do Spurgeon, a gente vê que os sermões dele, a maior parte, olha, totalmente escritos, ó, totalmente escritos, né? E 10 páginas, 12, 15. O que acontece? Isso aqui já são sermões lá por volta do sermão 2000, 3000 de Spurgeon. Aqui não, aqui são os primeiros sermões dele. E a gente percebe, ó, que está bem esboçado mesmo, inclusive traduzido do jeito que estava no caderno dele, ó. O caderno dele, ele tinha planos de lançar esses 400 sermões, né, que são os 2, 3 primeiros anos de ministério dele. Acabou demorando muito tempo, está sendo feito agora, nessas obras está vindo à tona. Então a gente vê que os primeiros sermões dele eram sermões bastante esboçados, ó. O sermão é só essa parte aqui. Aqui atrás é que a editora está fazendo as notas complementares, explicando como é que esse sermão funcionou, alguns dados para nos ajudar a entender o sermão. Mas os sermões eram assim, ó, divisões principais, subdivisões, em algumas vezes divisões das subdivisões. Bom, é isso. Então aqui a gente vê, ó, o sermão está bem curtinho, é só isso aqui, é só um esboço de sermão, tá? Então esses livros dos Sermões Perdidos são os esboços, os seus primeiros esboços de sermões. Porém, já nos livros mais de quando ele está com mais experiência de púlpito, que ele já está lá no sermão 1000, sermão 1500, sermão 2000, 2500, sermão 3000, sermão 4000, aí a gente já vê que os sermões dele tá totalmente escrito, que nem nesta obra aqui, ó, totalmente escrito. Isso ele vai amadurecendo ao longo dos anos do seu ministério, né? Aqui ele é bastante jovem, ele é de 1834, ele se batiza em 1850, aos 16 anos de idade, e aqui com 17 anos de idade ele começa a pastorear, começa a pregar, né? 17 anos até o quê? 18, 19, 20 anos de idade. Então aqui nós vamos ter em 7 volumes, 400 sermões dele em 4 anos de ministério, mas aqui ele ainda está com 20 anos de idade, ou seja, ele está bem jovem. E aqui nesses outros livros já são ele bastante experiente no ministério, né? Lá com seus 30 anos de idade, 40 anos de idade, 50 anos de idade, ou seja, 30 anos depois das suas obras iniciais.
tá? Então, eu espero que vocês adquiram também esse livro, Sermões Perdidos de Spurgeon, volume 2. E vamos torcer para a editora para acelerar um pouco, galera, porque isso é um material rico, tá? Esse é o meu segundo volume, eu acabei ele aqui em 14 dias. Esses daqui eu estou lendo, são 6 volumes. O azul, os modelos vermelhos, perdão, são mais 6 livros, eu também estou lendo, já li 2. Devagarzinho eu vou mostrando para vocês depois, tá? Então tem uma diferença entre esses sermões e esses. Aqui são basicamente os esboços. No volume 1 eles são mais curtos, aqui no volume 2 a gente vê que ele começa a ter experiência de púlpito, ele começa a aumentar suas argumentações, né? A gente encontra alguns deles aqui também nessa Bíblia de Estudo Spurgeon. A gente vê que começa a aumentar os esboços dele, os comentários. Então é isso. Eu li, gostei e indico para vocês, tá bom? Um abraço do Pastor Rubens, fiquem com Deus.